Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está lá no livro de 1 Samuel 17:45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E aqui a Bíblia está falando de Davi, o jovem menino Davi, que chega no arraial do rei Saul, do povo, de Israel, e ele chega no momento exato em que havia um gigante chamado Golias afrontando o rei e o povo e o exército de Israel. E aqui a gente vê que Davi, ele se coloca à disposição para derrotar aquele gigante. E a gente vê que o gigante era enorme. Tanto que o rei Saul até manda colocar a sua armadura, o seu capacete, a sua espada nas mãos de Davi, porque ele ficou temendo pelo menino. Mas Davi, ele disse que não precisa de tudo aquilo, porque ele não conseguiu nem se mexer com aquela armadura e com aquele capacete, e ele somente pega as pedras, Ele pega 5 pedras lisas do ribeiro e leva junto com ele, com a sua funda, para enfrentar o gigante. E eu quero compartilhar com vocês hoje, mulheres, essa palavra para dizer o quê? Davi, ele viu um gigante enorme, quase que indestrutível, que colocou medo até mesmo no rei Saul e nos seus valentes. Mas Davi não se importou com o tamanho daquele gigante e nem deu ouvidos ao que ele dizia. Por quê? Porque Golias estava amaldiçoando Israel, amaldiçoando ao Deus de Israel. E ele disse para Davi: sou eu. Quando ele viu Davi, aquele moço ruivo, de boa aparência, com pedras, ele falou: você acha que eu sou algum cão? E amaldiçoou a Davi. Mas Davi não prestou atenção no que ele dizia. E eu quero dizer para você, vai se levantar gigante na tua vida. Vai se levantar um gigante, talvez na tua saúde, talvez na tua vida, no teu casamento, no teu ministério, nas tuas finanças. E esses gigantes, eles podem até dizer: você não vai conseguir, você já perdeu, você não vai vencer. Palavras que vão querer limitar você, a tua fé. Mas eu quero dizer para você, Davi não se importou nem com o tamanho do gigante, nem com aquilo que ele falava. Ele não temeu o que ele via, porque ele conhecia o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. E você também, não se apavore diante das lutas, das situações difíceis, das batalhas, dos problemas, não importa o tamanho, você tem que lembrar quem é Deus na sua vida. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Por que você acha que vai ser a sua que ele vai deixar você perder? Então, não tema. Deus é vencedor sempre. E a palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo. Então, não olhe para o tamanho do problema. Por pior que seja o diagnóstico, por pior que seja a situação, não olhe para o problema. Davi não olhou para o tamanho daquele gigante. Não ouça a voz do inimigo. Muitas vezes, quando estamos passando por problemas, por dificuldades, o diabo vem soprar no nosso ouvido que vamos perder, que nós não merecemos, que não somos dignas. Mas nós somos sim. Na verdade, ninguém é digno. Somos porque o Senhor nos amou primeiro e Ele nos faz dignas. Mas você não pode ficar dando ouvido para a voz do inimigo. Não tenha medo diante de batalhas e situações. Davi, quando olhou aquele gigante, ele não teve medo. Ele teve certeza que ele iria enfrentá-lo porque ele sabia quem era Deus na vida dele. Então, pare de ouvir a voz do inimigo. O inimigo usa muitas vezes pessoas para nos desanimar, para tirar a nossa paz, a nossa bênção. Mas ore, repreenda todas essas vozes. Às vezes é o próprio eu da gente que está dizendo: eu não consigo, eu não mereço, eu não tenho força. Pare de ouvir essa voz do seu eu. Pare de ouvir o inimigo que vem para plantar sementes na sua mente. Pare de ouvir a voz dos outros que vem te desanimar. Não tenha medo de profetizar. Davi aqui, antes dele ir contra o Golias, ele disse: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, Davi, aqui, ele estava profetizando, ele estava declarando palavras de vitória. Ele não disse: você é grande, eu tenho medo, será que eu vou conseguir? Não, ele chegou diante do gigante já declarando: você está vindo com essa espada, com a lança, com o escudo, você está protegido, gigante. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que não perde batalhas. Davi estava declarando: eu vou vencer, eu vou conseguir essa vitória, não por minha causa, mas por quem eu sirvo. Deus vai me dar essa vitória. Ele estava declarando. E muitas vezes a gente esquece de declarar. A gente reclama, a gente murmura, a gente só fala, muitas vezes a gente só fala besteira, a gente diz assim: essa doença, o meu problema, isso não vai mudar. Ao invés de dizer: eu repreendo essa doença, eu não aceito essa situação, eu declaro vitória. Falta em nós, muitas vezes, para alcançar o milagre, a gente abrir a nossa boca e profetizar. Ou seja, declarar o que queremos que aconteça. E Davi fez isso, ele abriu a sua boca e declarou diante do gigante: eu vou te vencer.
em nome do Senhor. E não tenha medo, creia que Deus é poderoso para te dar vitória. Agora, se você vai chegar diante de uma luta, de uma batalha, e você não crê que Deus tem poder, você vai ficar pelo caminho. Agora, se você colocar a tua fé em prática, a fé que Deus já te deu e que Ele aumenta a cada dia, quando você lê a Bíblia, quando você ouve a palavra, quando você vai ao culto, quando você recebe uma ministração assim, a fé, ela aumenta, a fé, ela tende a crescer. E aí você vai crer e Deus vai te dar vitória, porque a nossa fé agrada a Deus. Como que vamos chegar diante do Senhor se nós mesmas não acreditamos que Ele é poderoso para fazer o impossível, para dar o milagre? Então não adianta chegarmos diante do Senhor sem crer. Davi, ele acreditava, ele tinha fé no Senhor. E outra coisa que eu vou dizer para você, a sua fidelidade no secreto vai trazer a vitória diante das pessoas nas suas grandes batalhas. As pessoas vão olhar você vencer e vão se inspirar em você, mas essa fidelidade precisa vir primeiro no secreto. Tem mulheres que não oram, não leem a Bíblia, não se consagram, não fazem o que estão ouvindo, porque você precisa obedecer. Não adianta ouvir a palavra e não obedecer. Se você tiver uma vida de obediência, se você se consagra, você confia no Senhor e age com fé, Ele vai te dar vitória. Mas as pessoas não fazem nada disso e querem chegar no público, diante das pessoas e serem honradas por Deus. E muitas vezes elas estão até dando mau testemunho. A vida delas não muda. Por quê? Porque falta o altar secreto. O seu lugar secreto é o que vai te preparar para a vitória nas grandes batalhas. E aí todos vão ver. Davi, depois ele vai dizer, ele fala pro Saul, eu peguei, estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio o urso, veio o leão, e eu matei o urso e o leão lá, no meio do nada, sozinho com as minhas ovelhas, com as ovelhas do meu pai. Então Davi, ele estava no secreto, orando, louvando a Deus, profetizando, confiando no Senhor e vencendo batalhas que ninguém viu. Ninguém viu Davi matar um urso, ninguém viu Davi matar um leão. Mas depois de fazer tudo isso no secreto, adorando ao Senhor e orando e tendo uma intimidade com Deus, ele chega diante do gigante Golias, que estava na frente de todo o exército dos filisteus e de todo o exército de Israel, e ele faz a proeza de pegar a sua funda, colocar uma pedra e atirar. E quando ele atira, ele acerta a testa do gigante no meio dos olhos, o gigante desmaia, cai com a pancada, e aí sim Davi corre, tira a espada de Golias da sua mão e o mata. Então foi uma proeza maravilhosa diante de milhares e milhares. E Deus honra na frente de pessoas, Deus honra diante de um público, da sua família, diante dos seus amigos, Deus honra quando você honra Ele no secreto. E quando nós não estamos fazendo para Deus para sermos honrados. Davi nunca fez o que ele fez para ter fama. Ele era humilde. Ele sabia que se não fosse Deus na vida dele, ele não tinha conquistado nada do que ele tinha. E depois ele é consagrado o rei, confirmado o rei, porque aqui ele já tinha sido ungido por Samuel. Mas ele estava ali, ungido, sabendo que seria o rei, mas ele honrou o rei Saul até a morte dele. Até que Saul morre, ele foi honrado por Davi. Então a gente vê que vamos vencer as batalhas, vamos derrotar gigantes, se nós fizermos como Davi. Amém? Que você ouça essa palavra, receba no seu coração e que você seja mais que vencedora diante das dificuldades. E lembre-se, não tem nada maior que Deus. Pode ser o gigante que se apresentar na tua vida, em qualquer área da tua vida. O gigante não será maior do que o Senhor, o Deus da guerra, o Deus dos exércitos, aquele que luta por nós. Que Deus te abençoe e que você seja vencedora em todas as batalhas, em nome de Jesus.